Centro de Interpretação das Linhas de Torres. Rota Histórica das Linhas de Torres, uma descoberta que nós vamos fazer ao longo da tertúlia de maio de 2015, a qual terá lugar no dia 27. Aqui temos a figura de Napoleão Bonaparte, que teve um papel preponderante nas referidas rotas. Boa tarde, queridos amigos. As tertúlias Conversas com Princípio e Fim estão hoje no Museu do Vinho e da Vinha, cujo edifício é do século XIX e tem também um departamento relacionado com a rota histórica das Linhas de Torres. Portanto, connosco hoje está Flor Bela Estevão. Muito obrigado pela sua colaboração e pela sua disponibilidade. A Flor Bela Estevão é a convidada das tertúlias na tertúlia do mês de maio. E o tema é as linhas defensivas de Lisboa e as guerras peninsulares de 1810. Começo por lhe pedir que defina para nós o que é ser arqueóloga e museóloga. Dois nomes, enfim, fora do normal, mas que nos vai explicar com toda a exatidão. O ser arqueólogo de certa maneira, também toca um pouco com a profissão, entre aspas, de historiador ou de investigador. O arqueólogo é aquele que estuda, para além de outro tipo de fontes, que podem ser documentos escritos ou documentos orais, o património material, no caso de estudar as comunidades humanas mais próximas de nós no tempo, estuda os vestígios dessa cultura, os vestígios materiais que ficaram do nosso passado, das outras comunidades que habitaram o território que nós agora também habitamos, não é? E, portanto, o trabalho dele é, a partir destes vestígios que ficaram, estabelecer teorias de interpretação que nos permitem compreender como é que o homem, ou os vários homens ao longo do tempo, viveram e como é que eram as suas ações sociais. Quer dizer que quando, por exemplo, se está a construir, por exemplo, uma estação de metro, e é encontrado vestígios arqueológicos, a primeira pessoa a ser chamada é um arqueólogo ou uma arqueóloga, sim, certo? Sim. É feita uma escavação e, posteriormente, quando é que aparece o museólogo? Bom, o museólogo já é, digamos, não pode ser arqueólogo sem ser museólogo. O museólogo é um investigador a sua área de interesse e de investigação incide sobre os equipamentos culturais que são considerados museus. Museus, centros de interpretação, museus de abrigo, no fundo tem a ver com a forma como o conhecimento é transmitido. Certo. Pode ser desde museus de ciência a museus de história local, não é? É transmitido às comunidades. Portanto, são os que estudam e os que se preocupam não só com as teorias, a forma como as coisas devem ser investigadas e devem ser colocadas para conhecimento do público, mas também se preocupam com o modo. E aí entra a museografia, que são os planos que, no fundo, são responsáveis por este tipo de exposição. A Flor Bela está neste momento está a trabalhar como colaboradora da Câmara Municipal de Loures. Porquê? Porque Loures tem, efetivamente, uma panóplia de vestígios arqueológicos. É por isso, não é? O trabalho em Loures, na Câmara Municipal de Loures, nós neste momento temos 3 arqueólogas e 2 assistentes de arqueologia. O que nós fazemos é a investigação, também fazemos a investigação arqueológica, não é? Porque este território da região de Lisboa, em especial o território de Loures e a várzea de Loures, é um sítio que tem muitos vestígios de ocupação humana, desde o Paleolítico inferior, médio, pelo menos também, temos alguns espaços do Paleolítico, de facto, inferior, até ao tempo atual, não é? Até à Idade Moderna. Quer dizer que continuam a obter vestígios, continuam nas suas explorações. A carta arqueológica, que é um instrumento que permite não só inventariar e, portanto, dar informação sobre todos os vestígios de ocupação humana ao longo do tempo do território de Loures, permite também o trabalho que há pouco acabou de mencionar, que é um instrumento que serve também para os técnicos do planeamento e do ordenamento do território. Certo. E, portanto, quando é feito qualquer plano nessa área,
digamos que a informação arqueológica até entra, ou deverá entrar, antes da execução do projeto, não é? Como é que está o mercado de trabalho para um arqueólogo e para uma museóloga? O mercado de trabalho nas ciências sociais, e em particular na arqueologia e na história, está muito mal, não é? Portanto, não há muita oferta profissional. Para os arqueólogos, houve um período, talvez na década de 90, a partir de 2000, etc., com a criação do IPA, que é o Instituto Português de Arqueologia, e com uma série de publicação de leis de defesa do património, as autarquias colocaram, portanto, muitos arqueólogos nos seus quadros. Atualmente, como sabe, a contratação está congelada, não é? E os meus colegas arqueólogos, uma das saídas profissionais, são as empresas de arqueologia. São empresas cuja sua principal área de ação é precisamente fazer trabalhos de salvação de emergência ou trabalhos em grandes projetos que envolvem grandes desenvolvimentos externos. Agora, em relação à tertúlia propriamente dita, temos as linhas de torres. Gostava que nos explicasse qual o objetivo das fortificações, da construção das fortificações, as chamadas linhas de torres. Sim. Ora, as linhas de torres são constituídas por um conjunto de fortificações de campo. Portanto, elas foram construídas para cumprir um propósito muito particular no tempo. Portanto, elas não foram edificadas para durar durante vários anos ou várias décadas. Elas tinham como propósito defender a norte a cidade de Lisboa e o Porto de Lisboa da ameaça de invasão francesa. Portanto, elas foram construídas precisamente com esse propósito, a defesa da cidade de Lisboa em 1810. Exato. E agora, que interesse tinha Portugal para que o exército francês invadisse Portugal? Pois Portugal, em 1810, e já no final do século, só no início do século XIX, era um reino que tinha como principal interesse, tanto para a França como para a Inglaterra, não só o Porto de Lisboa, que era um porto muito importante a nível estratégico, para o comércio e os produtos que vinham do Brasil, da colónia do Brasil, que para Portugal era a principal fonte de riqueza na altura, não é? Mas, de facto, na altura, a principal fonte de riqueza ou de dinamismo a nível da economia europeia e até mundial, porque nós estamos numa altura em que já passámos por outra escala, não é? Passava-se no Atlântico. Portanto, Portugal era importante não só Lisboa, mas também as suas colónias, digamos, os seus territórios que ele tinha no Brasil e o controle do comércio que se passava no Atlântico. Pois, em relação ao Wellington, qual era a estratégia dele? Ora, o Wellington veio para cá também com um propósito muito claro. É o primeiro a chegar? Sim, ele veio, inicialmente veio a quando da primeira invasão, não é? Portanto, os ingleses preparam a resistência e o contra-ataque, digamos, ao exército de Junot, mas o Wellington tinha um propósito muito claro. Ele vinha defender os interesses ingleses, não é? Certo. Portanto, o que ele queria era que um bom inglês. Claro, o Porto de Lisboa não devia ser fechado ao comércio inglês, assim como os portos portugueses espalhados pelas colónias portuguesas na altura, mais uma vez, especialmente em relação ao Brasil. O que ele pretendia, a estratégia dele, ele sabia que tinha um contingente militar relativamente pequeno e pouco treinado por comparação com o exército napoleónico, que eram homens treinados nas guerras que se desenvolveram por toda a Europa, e portanto o que ele tinha, ele sabia que não podia defender toda a fronteira do território português, não é? Porque era uma fronteira extensa, e concentrou essencialmente os seus esforços na zona da cidade de Lisboa. Portanto, o que ele fez foi, de uma forma muito inteligente, claro, tentar conter o inimigo o maior número de tempo possível fora ou afastado da cidade de Lisboa, para permitir que houvesse tempo para a construção das linhas defensivas de Torres Vedras e, ao mesmo tempo, havia alguns confrontos e algumas caramuças. Um confronto sério foi a Batalha, por exemplo, do Saco, não é? Mas ele ia sempre recuando no território até se colocar numa posição vantajosa para ele, particularmente aqui, na zona de Lisboa. Pronto. E em relação à tertúlia, dê-nos uma ideia. Como é que a vai apresentar? Isto é, vai falar apenas ou a tertúlia é acompanhada com a projeção de diapositivos? Então, eu vou-me socorrer de imagens. Portanto, eu vou falar e, em simultâneo, vou projetar imagens, mapas,
portanto, dessa altura, em mapas atuais, para que se perceba bem que, neste contexto da Guerra Peninsular, Portugal foi um peão no xadrez europeu e mundial. Muito bem. Eu gostaria também de aproveitar o facto de estarmos aqui consigo para, em relação ao conventinho, nos desse uma ideia do que é que culturalmente o conventinho proporciona às pessoas que o visitam e que vão lá ter determinadas atuações. Eu próprio já vi a sua atuação e adorei, e gostava que nos explicasse e que sensibilizasse outras pessoas, ou os meus amigos, para que pudessem realmente visitar o conventinho. O que é que nós podemos ver no conventinho? Ora pois, no conventinho é um museu que está vocacionado para a história local, mas o município de Loures tem mais museus. Como já disse muito bem logo no início da sua intervenção, neste momento estamos no Museu Municipal do Vinho e da Vinha, em Bruxelas. Temos o Centro de Interpretação da Rota Histórica e temos os portos inseridos em circuitos que também são visitáveis. Temos também o Museu de Seixas de Santa Feira. Também são profissionadas, sim, orientadas por si? Por mim e por outros colegas. Por exemplo, no dia 23 de maio vamos ter um passeio, uma caminhada. Portanto, ao longo do ano, a Câmara Municipal tem um conjunto de programas que se chamam Património, Caminhar com o Património, em que as pessoas podem inscrever-se, é gratuito, e podem, portanto, conhecer aspectos do nosso património cultural e natural. Mas voltando ao conventinho? Ao conventinho, para além da exposição, evidentemente, não é? Tem a exposição e tem o espaço do próprio convento, que é muito agradável, quer o interior, quer o exterior. Realizamos uma vez por mês as visitas animadas, portanto é um momento em que o visitante entra pela história de uma forma um pouco mais lúdica. Temos também a programação de inverno, que inclui música na capela, aos sábados à noite, uma vez por mês, e depois temos também uma vez por mês, agora no período de verão, vamos iniciar já em junho, fica desde já feito o convite, à noite, também uma programação cultural à noite. É a chamada música na capela? Não, a música na capela é a programação de inverno. Não é? No verão, como podemos estar já cá fora, não é? Quando o tempo está melhor, fazemos no claustro, ou fazemos pelos espaços verdes, e é também uma forma de falar sobre a história do Conselho. Ao teatro da época, a Florabella Estevam transforma-se em... Isso varia, não é? Varia. Eu não participo desde o início deste grupo, portanto agora na Visita Animada faço de espanhola, mas não sei ainda qual é o papel eventualmente que farei à noite. Esses textos são estudados pelo grupo, por você, na pesquisa? Tudo é feito pelo pessoal da casa, digamos assim. Portanto, todos os técnicos que colaboram, aqueles que podem, depois também há os outros que estão nos bastidores que também colaboram, mas o que nós fazemos é uma equipa, com base na informação histórica, constrói-se um texto, não é? E depois, com base nesse texto, constroem-se os personagens e a animação é feita desse modo. Muito bem. E para terminar esta nossa conversa, gostava também que nos desse uma ideia dos passeios pedestres que o município de Loures proporciona, não só às pessoas de Loures, como também de outros municípios. De facto, essa oferta é uma oferta muito interessante. Qualquer pessoa interessada pode consultar o site da Câmara Municipal de Loures, onde tem, portanto, percursos do desporto, vão à agenda, ou vão à parte cultural e ficam a saber qual é a oferta que o município, portanto, e depois escolhe. Pode participar em todos, se assim o desejar, são gratuitos e eles, no fundo, permitem fazer percursos por todo o território do atual Conselho de Loures. Eu também já tive experiência, já fiz alguns e gostei. E depois, em relação ao almoço, isso fica ao critério de cada um? Sim. Ou então juntam-se os aderentes e almoçamos no restaurante? Estes percursos, eles têm um grau de dificuldade média, há uns que têm mais quilómetros, mas esses são feitos ao sábado normalmente, mas são só no quarto da manhã. O mais tardar será 2 horas da tarde, não é? Muitas pessoas, umas, por exemplo, que eles acabam no Parque Municipal de Montachique, às vezes acabam o curso e fazem um piquenique no parque, ou ficam com a equipa de Bruxelas, ou outro local, depende mas fica ao critério de cada um. De facto, não inclui almoço. Bem, termino, uma vez mais faço uma referência à tertúlia, espero que os meus amigos adiram e que gostem
desta pequena sinopse recolhida com imagens no Museu da Vinha e do Vinho em Bucelas, que, como disse no princípio, tem uma sala destinada à rota histórica das vinhas de Torres. Portanto, muito obrigado a si pela sua presença, espero também que tenha gostado de nós. Claro, sim. Vamos nos encontrar então no futuro. Uma vez mais, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada e bom trabalho.